A dor de cabeça atinge cerca de 90% da população e, acredite, existem dores de cabeça induzidas por certas particularidades. Vou te dar um exemplo, a cefaleia do rabo de cavalo, já ouviu falar? E a do banho quente. Estes são alguns tipos de dores de cabeça particulares causados por determinadas situações do dia a dia. Para explicar mais sobre isso, eu converso com o neurologista Henrique Carneiro. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. A gente pode provocar uma série de dores de cabeça aí no nosso dia a dia e sem saber? Pode. A gente está sujeito a vários estímulos externos, né? E dentre eles, alguns até de situações corriqueiras que podem vir a causar dor de cabeça, principalmente em quem já tem uma predisposição. É interessante a gente abordar o tema, mas assim, não generalizar. Não vão ser todas as pessoas, por exemplo, que prender o cabelo bem apertadinho vai dar dor de cabeça. Mas é bom saber e a gente ficar atento. Se tiver dor de cabeça e tiver algum desses fatores que a gente vai conversar, tentar evitar. Já contornar a situação, vamos dizer assim. A dor de cabeça, a gente falou aqui, é um problema que atinge 90% da população. Muitas pessoas já correm numa farmácia e buscam um remedinho. Esse não é o comportamento ideal, né? É interessante falar, é até bom a gente começar por esse tema, que é o que mais a Sociedade Brasileira de Cefaleia está tentando combater. A automedicação e o abuso de analgésico. Só para ter uma noção, as pessoas que buscam um autoatendimento, hoje em farmácia é muito comum você entrar e você fazer um self-service de remédios, né? Você passa na prateleira, compra shampoo, compra condicionador e pode comprar um analgésico junto. Se você toma analgésico mais do que 2 vezes por semana, por um período maior do que 3 meses, o próprio analgésico já é responsável por piorar a dor, pela cronificação da dor. Aí entra num ciclo vicioso. Tem a dor, toma analgésico, o analgésico faz que a dor venha e essa dor começa a ficar diária, às vezes nem tão intensa, mas uma dor que vai prejudicando, atrapalha nas atividades de vida diária. E aí a pessoa começa a ficar também dependente desse medicamento. Dependente, há uma dependência psíquica e uma dependência química dessa medicação, que muitas das vezes é mais difícil da gente tratar do que a própria cefaleia que desencadeou o uso do analgésico. O que pode provocar a dor de cabeça, tirando aquela provocada pela gente mesmo? Olha, tem vários estímulos externos que podem provocar dor de cabeça. Na verdade, quantas são as dores de cabeça já descritas? A Sociedade Internacional de Cefaleia já descreveu mais de 153 tipos diferentes de dor. Para cada tipo diferente, tem um fator desencadeante que é principal, né? Mas é sempre comum a gente deixar alguns toques básicos, principalmente para quem tem enxaqueca, que preenche um grande grupo desses tipos, né? Então, por exemplo, jejum prolongado é péssimo, excesso de café ou cafeína é muito prejudicial. Alguns alimentos, por exemplo, alimentos como embutidos, né? Presunto, salame, salsicha, todos os alimentos defumados eles podem causar. Chocolate, bebida alcoólica, aí vai uma gama enorme. Dormir pouco, dormir mal, é muito importante a gente avaliar o sono do paciente, né? Então, até dormir demais. Né? A pessoa que tem predisposição, que dorme mal a semana inteira e chega no sábado à tarde, quer tirar aquele atraso, ele vai acordar com dor de cabeça, é muito comum. Então, tem vários fatores que podem desencadear. O mais importante é o diagnóstico correto, qual tipo de dor de cabeça tem naquele paciente e aí sim tratar adequadamente aquele paciente. O calor pode provocar dor de cabeça? Pode. As pessoas têm predisposição, tanto a exposição vigorosa ao calor e à luz solar, principalmente se estiver fazendo atividade física extenuante, quanto o frio, né? Então é até descrito a dor de cabeça do banho quente, ou as mulheres que quando entram no banho quente, da questão de 2 a 3 minutos, elas têm uma dor de cabeça explosiva e súbita, né? Essa dor de cabeça é por um excesso de estímulo nas terminações sensitivas, principalmente do couro cabeludo, desencadeando a dor. E aí vem outras dores de cabeça provocadas por nós. A do rabo de cavalo, por exemplo, seria aquela que quando a mulher prende o cabelo muito forte, aí fica aquela dor A do rabo de cavalo ou do estímulo externo, da compressão externa. Ela é quando geralmente a mulher prende um rabo de cavalo. Quanto mais apertadinho o rabo, quanto mais tracionar os fios de cabelo, maior a chance de desenvolver. Bem como nos homens, chapéu apertado, boné apertado, é muito comum. Pelo peso, as pessoas que têm que usar capacete de engenharia civil, esse capacete que tem um halo que ele pressiona aqui, né? O estímulo externo e vai causar dor de cabeça. Tem um caso interessante que eu gosto de citar, que foi a primeira vez que nós pegamos uma paciente com cefaleia crônica, dor de cabeça, há vários anos, por tração externa. Foi no ambulatório de cefaleia lá da Santa Casa.
E ela trabalhava num supermercado que exigia que ela ficasse o tempo inteiro com uma touquinha e em cima da touquinha para prender o cabelo um boné. E ela trabalhava no supermercado há vários anos, desde quando ela entrou ela apresentava dor de cabeça. E a gente resolveu o caso dela somente fazendo um relatório para o supermercado, pedindo para ela que ela tirasse o boné e trabalhasse com o cabelo solto um período, sem o uso de analgésico. Então, quer dizer, existe, e o simples fato da gente conhecer, a gente pode tratar adequadamente. Quais outros exemplos o senhor poderia citar dessas dores de cabeça que a gente provoca? Dessas dores de cabeça mais inusitadas. Exatamente, né? Porque aí você começa a sentir dor de cabeça, aí você vai procurar 3 dias atrás o que te provocou a dor de cabeça. Ah, foi alguma coisa que eu comi. Ah, foi o sol ontem que eu tomei demais na cabeça. E muitas vezes não é o que está acontecendo naquele momento. O interessante, primeira coisa a gente falar que os fatores externos, desde que a pessoa esteja bem controlada, se por exemplo você é portador de enxaqueca, você pode tomar uma medicação preventiva, você pode estar bem controlado e pode levar uma vida absolutamente normal. Quem tem enxaqueca não tem que perder nenhum prazer que a vida pode causar, pode dar, né? Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui interessante de um hábito de vida que a pessoa pode mudar. Quem tem enxaqueca, né, pode evitar o jejum prolongado ou pode diminuir a quantidade de cafeína. O que seria diminuir a quantidade de cafeína? 200 miligramas por dia já é responsável por desencadear uma crise. A pessoa, poxa, mas 200 miligramas, o que é isso? Né? Então, basicamente, um cafezinho desse que a gente tem em casa, cafezinho coado, tem 50 miligramas. Um café expresso desse de máquina, 80. Uma barra de chocolate, 35. Uma latinha de refrigerante de cola, mais 35. E você vai somando e vai fazendo as contas. Extrapolou de 200, aquilo por si só já é responsável por causar a dor. Né? Dormir mal, a pessoa tem que ter um hábito de uma boa higiene de sono, né? Praticar atividade física para evitar. A atividade física é melhor do que qualquer receita, do que qualquer médico. Pessoa que tem enxaqueca ou tem dor de cabeça crônica, raramente a gente tem no consultório um paciente que faz atividade física aeróbica regular que procura um médico por dor de cabeça crônica. Tem vários. É interessante, por exemplo, a gente preenchendo um calendário da dor, o paciente toda vez que tem dor anota e anota o que ele fez no dia, para a gente saber. A gente diagnostica, às vezes, a dor de cabeça do domingo, que é causada pelo restaurante chinês ou restaurante japonês, né? O molho shoyu contém glutamato monossódico que desencadeia essa dor. Então a pessoa, quando ela chega, depois de 15 minutos que ela está no restaurante, ela começa a desenvolver uma dor de cabeça, às vezes apertando, às vezes latejando, explosiva, e que é causada pelo excesso de glutamato que tem no molho shoyu. Então a gente chama de cefaleia do restaurante chinês. Hoje é mais comum japonês, né? Tá mais na moda, né? É verdade. Mas a outra cefaleia inusitada, interessante de citar, é a cefaleia do cachorro-quente. A salsicha, como a gente já mesmo disse hoje, contém nitrato. Todos os embutidos contêm nitrato. E a pessoa sempre, quando come um cachorro-quente, ela tem a dor. E ela não consegue associar, né? Então, é assim, a gente chega, pelo diário de dor, a gente chega em alguns pontos muito específicos em cada paciente. Às vezes tem uma descoberta que a gente nem esperava, consegue retirar aquele fator desencadeante e nem precisa de tratar preventivamente. A gente tem que ser um fiscal realmente do nosso dia a dia, mas como fazer também para não se livrar de tudo? Senão você vai deixar de viver, você deixa de tomar um refrigerante, né, que você gosta, deixa de comer um cachorro quente, deixa de comer uma comida japonesa. Como fazer para ter uma vida normal sem a cefaleia? É extremamente importante, é isso que eu falo com todos os pacientes no consultório. E eu falo até alerta, porque existe alguns livros falando, por exemplo, enxaqueca se mata pela boca, alguma coisa assim, o que você deve evitar para não ter dor de cabeça. Não existe fórmula mágica. Eu já vi até coisas que você deve comer quando você está com dor de cabeça. Exatamente. Tipo azeitona. Não tem explicação científica nenhuma nisso. E a pessoa pode falar assim, poxa, mas eu estou com dor de cabeça, eu tomo um cafezinho e melhora. E realmente melhora, principalmente se você já tem uma dependência química daquele café ou se você tomou qualquer analgésico com paracetamol, porque ele vai potencializar o efeito paracetamol. Isso, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não tem problema nenhum. O problema é o uso diário e crônico. O que eu falo para os pacientes? Básico, primeiro, pratique atividade física. É fundamental. Evite o jejum prolongado, né? Comer de 3 em 3 horas. Então, você sabe que se você comer banana vai te dar dor de cabeça e só tiver a banana, é melhor comer a banana do que não comer nada. Né? Levar uma boa higiene de sono e aí sim, se tiver ainda mantendo as dores de cabeça, procurar um profissional, um atendimento adequado para que a gente possa identificar o fator e assim fazer um tratamento preventivo. Tomar um remedinho todo dia, mas que não é analgésico, por um período determinado de 4 a 6 meses e depois viver uma vida normal. E aí com a ordem do médico, né?
sempre com orientação médica. Doutor, só para a gente encerrar, uma curiosidade, e a cefaleia do sexo? Existe isso? Existe e não é tão rara, né? A gente não ouve muito o pessoal conversando, porque às vezes é um assunto muito íntimo e tal, mas que no consultório os pacientes relatam e com a frequência até grande. Ela não é propriamente do sexo, não é do orgasmo. A Sociedade Internacional de Cefaleia descreve a cefaleia per e pós-orgástica. É uma dor que ela aumenta com a excitação sexual e torna-se explosiva durante o orgasmo e pode durar até 24 horas. E é uma coisa que se a pessoa não está habituada para saber se aquilo ali pode ser uma dor de cabeça primária ou secundária, quando ela tende a se repetir, tem casos de impotência, tem casos de problemas de relacionamento e que é uma dor de cabeça completamente tratável, mas que deve ser diferenciada das dores de cabeça secundárias, por exemplo, um sangramento, no primeiro episódio. A gente investiga, faz um exame, viu que não tem nada, trata e sim, a paciente vai ter uma vida absolutamente normal. Porque depois vai virar um problema de relação mesmo, né? Ah, você tem sempre uma dor de cabeça, aí já vira uma confusão por causa da dor de cabeça. Exatamente. Não é só nesse caso, mas, por exemplo, a gente que trabalha com dor de cabeça, esse é um assunto muito importante, porque várias drogas que você usa, principalmente no comecinho, pode diminuir o libido feminino. Então, gera um problema e a mulher não consegue explicar claramente para o marido qual que é o problema. Às vezes, o médico não explica para a paciente que vai ser um problema temporário durante 1 ou 2 meses, né? Então, a gente resolve um problema e cria outro. Então, o relacionamento, o papo direto com o médico, uma consulta tranquila, de 40 minutos a 1 hora, dá para a gente matar todas essas dúvidas. Tá ótimo. Eu conversei aqui com o doutor Henrique Carneiro, que é neurologista, e falou um pouco mais sobre a dor de cabeça. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí.